Olá, Rosângela, você apareceu. Eu tenho para mim que é o sinal da internet. Ó, como é que tá congelado, viu? Ó. Boa Eu tarde, tô aqui agora. Rosângela. Isso. Caramba, que loucura, meu. Não posso falar para você desistir. Eu sou daquele que não deixa de desistir nunca. O barco caiu, afundou, mas eu falo assim: calma, a gente vai conseguir remar. Chama todo mundo, convoca todo mundo de novo aí, Meu Rosângela. Deus, Pede para a que galera voltar. loucura. É assim mesmo, para você ver. Imagina as pessoas que estão, né, nesse momento de educação remota, EAD, que nunca mexeram, que talvez nunca tiveram tanto contato e estão tendo que ter agora, né? Então é um desespero mesmo. A gente fica preocupado, nervoso. Vai Claro. botar um pouquinho lento aqui e ali. Tudo bem? Tá viva? Não, então, eu tô pelo celular, eu acho que eu não vou nem mexer muito, vou Não deixar mexe, quieto não aqui. mexe. O segredo E é eu não tô mexer vendo, onde está não, dando certo. querido, eu tô vendo um monte de colegas minhas lá Que do Rio Grande do bom. Sul. É fantástico, assim, o pessoal aqui de Santa Catarina também, Gaspar, Blumenau, as minhas colegas aqui de Florianópolis, mas estava aí Porto Alegre, Caçapava, Venâncio Aires, Muita Santa gente Maria, de muitos lugares. Isso aí, isso é muito maravilhoso. legal, muito bacana, fico muito feliz, muito Eu que feliz. fico Não sei feliz, se a desde gente já vai conseguir, agradeço. Deixa eu ver se eu consigo já colocar a Isadora. E você vai convidando a galera que você encontrar por aí. pois é, tá aqui, tu vai chamar o povo pela tua página de novo? Que tu Isso, tá já vou fora colocar. aqui pela página. Já tem gente que já estava na outra, já voltou para essa. Galerinha, só um minutinho, a gente já vai começar. Eu vou começar já pedindo desculpa porque eu acredito que não vou conseguir colocar a intérprete. Por quê? Porque a live do Face, pelo jeito, só ficam duas pessoas. Eu vou me organizar para daqui para frente a gente passar a fazer pelo YouTube, porque no YouTube faz mais pessoas. No Insta também eu acho Claro, que entra mais pessoas. Tem até outros aí, outros equipamentos, outras ferramentas que a gente consegue inserir mais pessoas na live. Pedir uma desculpa para pena. a Isadora, agradecer a Isadora, mas eu acredito que a gente não vai conseguir fazer com mais pessoas. Deixa eu perguntar a ela se ela consegue mandar o pedido para entrar. Peraí. Mas, Carlos, eu não sei, pelo Facebook, eu acho que tu não tá mais. Não tô te vendo aqui. Você não está me vendo na tela? Do computador, não. Só tô te vendo aqui no celular. Então, mas talvez você não consiga fazer logar os dois, Tá, tudo entendeu? bem. Ok. Com a bateria fraca, socorre. Esse no carregador tá aqui, clica para mim aqui atrás e puxa esse. Eu ainda tenho uma outra live daqui a pouco que é a live de gente feliz, mas é no único canal, não tem divisão de tela. Vai ter música hoje. Aí, vê se a extensão tá por aí. Aí bota na extensão e me dá aqui para eu. Vamos começar, galera? Não, Vamos então, lá? o povo tá todo aí? Eles vão Porque eu entrando aos agora não. pouquinhos. Tá, porque eu agora eu não tô conseguindo ver quem é que tá aí, né? Antes eu tava acompanhando. Vou fazendo assim, Então quem acho que a for gente. entrando e falando, enquanto você estiver falando, eu vou falando, olha, fulana mandou mensagem para você, e aí eu vou me comunicando, Tá, tá bom? tá, ok. Até pra gente não correr o risco de, né, de perder essa conexão e da gente poder fazer uma fala, assim, Sim, tá pelo menos todo mundo para, agradecendo né? que deu certo. Eu acredito realmente que a gente não vai conseguir inserir a intérprete. Sim. Bom, agradecendo então todo mundo que aceitou o convite e começando agradecendo a você, Carlos, por essa oportunidade da gente fazer um papo de escola. Eu acho fantástico porque temos visto uma série de lives acontecendo, mas a grande maioria, para não falar da totalidade, está sendo chamada da academia, né? E Uhum. de instituições de ensino superior. Então, esse teu convite ele veio de maneira bastante inusitada, foi um prazer. Eu pensei, olha isso,
um gestor educador, né? Chamando para a gente falar de escola, falar desse lugar aqui. E daí a gente escolhe essa temática, então, sobre educação remota, né? E é bacana a gente falar sobre isso, porque quando a gente pensa em educação, a gente se remete, logo a gente acaba pensando num sistema que pressupõe ensino-aprendizagem, né? A educação remete a isso. Mas eu gostaria de pensar educação como esse meio que nos leva a entender a cultura onde a gente está inserido mesmo, o nosso comportamento, os nossos hábitos, os nossos costumes. E a partir daí, entender a escola como um lugar que acaba democratizando isso, porque a criança, quando ela sai do seio e ela vem para a escola, ela vem com os hábitos, os costumes da sua família, né? Tá reverberando o som? Sim, tá ótimo. Tá. Eu tenho a impressão que eu estou falando duas vezes, por isso. É porque o retorno mesmo do som acontece isso. Até esse meio tecnológico ele tem esses mistérios. Eu vou tirar daqui. Bom, a gente faz uma pergunta, 15 minutos, né? Para deixar dentro do tempo que a gente havia se organizado. Mas retornando, então, da gente pensar sobre e pensar principalmente nos obstáculos, nas barreiras que hoje a gente encontra a partir dessa forma de oferecer educação, né, Carlos? Se tiver tudo bem, eu vou prosseguindo. Sim, você vai prosseguindo, sem problema. Eu só queria acrescentar um pouquinho desse seu comentário, que eu gosto sempre de fazer uma pergunta, porque as pessoas, quando vão falar, né, a dificuldade de falar de inclusão, de falar também é muito complexa. A gente encontra muita gente que vai falar sobre educação, como você mesma colocou, mas poucos são aqueles realmente no chão da escola, que vivenciam a escola diariamente, que estão realmente, talvez, impulsionando essa conversa, esse bate-papo. Eu iniciei dia 20, só para quem tá assistindo, quem mandou convite para permanecer lá também, porque virão novas lives, nós vamos ocupar esses espaços também, né? Eu sei que é complexo, é uma novidade, mas nós, professores, nós, educadores, precisamos ocupar esses novos espaços para falar de educação, para compartilhar as experiências, para que esse caminho, que às vezes parece pesado e difícil, com tantos desafios, possa ser um pouco mais leve. Eu iniciei, que era dia do pedagogo, eu falei assim, não, eu vou me sentir útil, porque eu não posso passar o dia do pedagogo sem, né, falar com os pedagogos e com os professores. Pedagogo esse que ora está na sala de aula, ora está na função de coordenador pedagógico, ora está na direção, né? E a gente precisa assumir esse papel de professor, de pedagogo e ocupar esses espaços. Até mesmo nos dizeres, estou refletindo muito sobre isso, já vou lhe dar o espaço, de a gente realmente ocupar esses espaços no sentido de pertencimento. Porque tem muita gente que não entende, que não compreende e que talvez nunca tenha ocupado esse espaço e que estão tomando esses espaços para si, né? Pessoas que não são da educação estão tomando a educação para si, pessoas que não são professores estão tomando a sala de aula para si como os entendedores, né? Vieram com soluções muito práticas, com receitas, né? E eu acho que não é o caminho. E para falar de inclusão, mais uma vez eu quero te agradecer, você já pergunta, quem precisa ser incluído, né? O Covid fez a gente repensar muitas coisas, mas a gente precisa refletir quem precisa realmente ser incluído. Agora, para poder fazer e reforçar a sua fala, Rosângela. Tá, eu estou recebendo aqui, Narjara, que eu vou dizer, estou te vendo, né? Então, eu acho que o pessoal está aí. Olha só, que bacana. Acho que a gente vai ter que repetir isso com mais maestria aí na hora de dominar a ferramenta. Sim. Mas vamos começar assim. Vamos pensar sobre isso. O que é o incluir? Porque é isso que nos trouxe aqui. Então, na nossa escola, a gente tem trabalhado com três princípios que orientam a organização curricular. O princípio da inclusão, e daí é para toda a escola a gente está falando, né? São princípios que orientam a organização curricular da escola. Inclusão, desenho universal aplicado à aprendizagem e o trabalho colaborativo.
Esses são os princípios que estão orientando o nosso trabalho aqui na Escola Municipal de Florianópolis, a nossa escola Intendente Aricomedes da Silva, que fica no norte da ilha, na Praia da Cachoeira. E a gente está aí fazendo interlocução, então, falando sobre escolas, falando com uma escola de Magé, né, onde nós temos aqui um diretor educador. Mas incluir é ir ao encontro do outro, ir ao encontro da necessidade do outro. Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa entender quem é esse outro. Esse outro tem acesso pelos meios digitais, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele vai ter os objetos escolares em casa, ele tem um lugar para poder sentar e estudar. Essa é a principal ferramenta que a gente precisa ter nesse momento, que chama empatia. Incluir é ir ao encontro do outro. E na hora que eu estiver fazendo esse planejamento, eu vou precisar entender quem é esse outro. Eu estou recebendo uma informação aqui que meu microfone não está bom? Tá legal, sim. É porque talvez você conseguiu logar no computador também ou não? Se você logou Estou no com o computador... som desligado. Ah, então não tem problema. Tá ok, então. É da questão mesmo do fone. Tá saindo normalmente para mim aqui. Ok. Pode ficar tranquilo. Então tá. Bom, nesse momento, então, o que a gente precisa... A gente tem usado essa ferramenta, a nossa escola também começou com isso. Começamos pelo Facebook e depois a gente acabou indo para o Instagram, usamos um site da Secretaria Municipal de Educação para oferecer atividades e acabamos no WhatsApp. Se a gente for olhar para o Brasil, e aí Santa Catarina talvez tenha dados um pouco mais privilegiados, mas olhando para os dados da TIC Domicílios, por exemplo, a gente sabe que o WhatsApp é o aplicativo de maior abrangência no Brasil. Né? É o queridinho, como a gente diz, e entre os nossos estudantes não foi diferente. É o WhatsApp. Mas ele não é universal, porque a gente sabe que nós não temos aí, todas as famílias brasileiras acabam não tendo um telefone celular em internet. Todo mundo tem uma televisão. Os próprios dados estatísticos colocam isso, mostrando que 92% da classe C e D tem televisão em casa. E também 92% tem telefone celular e 96% tem televisão. Então, a gente poderia pensar em trabalhar com essas duas questões, televisão e telefone celular com WhatsApp, né? Porque muitos exercícios que a gente consegue mandar pelo WhatsApp não ocupam o banco de dados. Então, a gente teria essa comunicação. Essa é uma questão que a gente precisa pensar. Mas nem todo mundo vai ter esse celular disponível o tempo todo. Às vezes, na maioria das vezes, essa família tem um celular e esse pai ou essa mãe sai para trabalhar e leva esse celular. E só à noite, quando retorna, é que vai ter esse dispositivo e essa criança daí está cansada, essa mãe está cansada, esse pai está cansado. Porque esse telefone celular que tem nessa família, ele é usado como ferramenta de trabalho. Às vezes esse pai faz Uber, essa mãe trabalha num comércio e precisa receber mensagens pelo celular. Então, não é um dispositivo que está à disposição para o aprendizado dessa criança. Então, não é uma forma acessível. Essa é uma grande barreira que a gente tem hoje, que é como que esse estudante vai conseguir ser incluído na educação remota. Porque ele não tem um dispositivo em casa e porque ele não tem uma internet que seja de banda larga, ou então que tenha uma velocidade que possa conferir para ele qualidade de acesso. Então, essa é uma das principais barreiras. Mas, se a gente pensar naqueles estudantes que estão tendo acesso, ou pelo WhatsApp, pelo Facebook, por alguma rede social, a gente precisa pensar em outras barreiras aí. Existe daí a barreira que sobre a metodologia, a barreira metodológica, a barreira institucional, como que eu apresento aquela atividade, como que ele vai conseguir entender. E aquela pergunta, se eu copio no caderno, se eu olho para a tela e faço a resposta, boto no comentário, isso é instrucional. E nós, professores, também precisamos estar atentos a isso, porque a gente não tem isso na nossa cultura.
A gente é acostumado com coisas de escola presencial e os estudantes também. Então, existe aí uma outra barreira, que pode ser a instrucional. Se eu não faço uma instrução que seja clara e que consiga atingir esse estudante de maneira que ele se sinta confortável para aquela execução, ele já desiste ali. Então, tem a barreira metodológica, institucional, tem a barreira principalmente atitudinal, que essa é a raiz de todas as barreiras e que eu reitero, esse professor na hora que está fazendo o seu planejamento, ele precisa pensar quem é o estudante que está acessando a esse conteúdo, a essa atividade que ele está oferecendo, né? Essa é a atitude que ele vai precisar ter nesse momento, né? Carlos, falando de escola, assim, quando a gente pensa na pergunta que nos mobilizou hoje, que é quem precisa ser incluído na educação remota, a resposta me parece bastante óbvia, né? Todos. Eu, você como gestor, o pai, né? O estudante. Então, a gente está num momento mesmo que todos nós precisamos ser incluídos. Ninguém está de fora e a gente está buscando e ninguém pode fazer o ficar de nosso fora melhor. também, né, Rosângela? Ninguém está de fora e ninguém Tudo bem. pode ficar de fora, né? Ninguém Isso, está e ninguém pode. É essa forma mais exatamente. democrática, como você mesmo colocou, que as escolas precisam pensar, né? Assim com suas redes, né? As secretarias precisam também estar atentas. Você falou um pouquinho do teu estado, do município. Aqui em Magé também tem acontecido dessa forma, né? Pensou-se muito na formação do profissional. Então, uma plataforma para os profissionais de educação foi construída. Os alunos receberam inicialmente material impresso, e os alunos com deficiência e também da sala de recursos tiveram materiais adaptados dentro da sua especificidade, né? Porque nem sempre o que eu penso para um aluno eu vou conseguir aplicar para o outro, porque dentro das necessidades, cada aluno, no geral, eles são diferentes uns dos outros, né? Ninguém é igual a ninguém. Porque às vezes a gente pensa muito assim, eu vou aplicar tal atividade para o aluno com deficiência. Onde, se a gente parar para pensar no desenho universal, eu consigo atender a todos partindo de uma única atividade, né? Eu acho que isso também é interessante. E as crianças estão também interagindo pelo Facebook. As professoras criaram os grupos de WhatsApp, não como questão obrigatória, mas para interagir com as crianças e oportunizar uma forma de acolher, né? Porque as crianças não estão vindo à escola. E aí, como tudo é complicado, porque a gente precisa se reinventar, a gente precisa redescobrir, a gente precisa fazer tantas outras coisas que o professor está acostumado, como você disse, é cultural. A gente quer estar na sala, a gente quer falar, ei, Pedrinho, sai daí, Pedrinho, o que você está fazendo aí? E essa questão não dá para fazer no virtual. Sim, agora se a gente refletir um pouco mais sobre essas atividades que a gente está usando os canais aí digitais, aí eu gostaria de destacar duas dimensões. Uma que é assíncrona, que são aquelas atividades de interação, e as assíncronas. É assim que a gente tem, né, usado essa nomenclatura para essa outra dimensão. A assíncrona são todas as atividades que vão distribuir, que vão fazer a distribuição mesmo. Aí sim, vamos usar o Facebook, vamos usar o WhatsApp, materiais, vamos entregar jogos. Agora, as síncronas são aquelas possibilidades que a gente tem de interagir mesmo. E daí a gente tem as lives, que é isso que a gente está fazendo agora. A gente tem usado o Zoom, fizemos aqui na nossa escola uma live com o pessoal, todos os estudantes do 9º ano e suas famílias, para poder conversar sobre educação. Então, esses são momentos importantes da gente poder estar valorizando a aproximação com a comunidade, né, com a comunidade do teu bairro, onde essa escola está inserida, para que eles possam se sentir acolhidos nas suas demandas também, e essas demandas elas ultrapassam os muros da escola, e a gente está falando agora de uma escola que pode auxiliar a conseguir um dispositivo móvel, uma escola que pode auxiliar na distribuição de uma cesta básica. A gente precisa olhar para isso também. E criar maneiras da gente ter essa aproximação da cultura escolar com os objetos da escola.
Então, que esse estudante possa ter um caderno na sua casa, assim, que ele possa escrever, que ele faça uma cópia, que ele possa preencher uma atividade usando o formulário, o Google Formulário, se ele tiver essa possibilidade, ou que ele leve a sua atividade para casa, o seu kit de escola e possa ter uma rotina minimamente em casa. Enfim, a gente tem trabalhado, Carlos, com esses dois grandes eixos, assim, manter a aproximação com a comunidade escolar, ter esse canal de conversação com o pai, com a mãe, né, com os estudantes, e manter essa proximidade com a cultura escolar. Porque professor gosta de estudante, estudante gosta de professor. E eles procuram a gente, e isso é muito bacana. Então, a gente não perder essa nossa aproximação com eles, né? Para que quando o estudo passar, o vínculo permaneça e a gente possa retomar com bastante saúde emocional também, não só física, né? Carlos, eu acho que seria isso, assim, porque eu sei que as pessoas estão aí desde as 16 horas, né? E aguentaram firmes aí para que a gente pudesse conversar, mas dizer basicamente desse lugar de escola, das angústias, sim, que nos mobilizam enquanto professores de todo o Brasil, porque a gente não sabe fazer, a gente não está fazendo EAD, né? Nós não estamos fazendo isso, nós não temos, a grande maioria de nós não tem preparação, não tem isso, nós não temos nem ferramentas para isso. E quando eu digo todos precisam ser incluídos, é todos, porque nós temos muitos professores, colegas que não têm um notebook em casa, não têm um computador em casa, ou não tem uma internet boa, então a gente não está falando só do estudante que não tem acesso. Nós mesmos, profissionais da educação, temos essa dificuldade, e hoje isso ficou tangível aí, né? Que a gente não conseguia se conectar. Então, é um momento que a gente precisa mesmo acolher, ir ao encontro das necessidades do outro. E esse outro é o pai, é a mãe, é o nosso colega professor, é o nosso estudante, e poder, de alguma forma, minimizar isso e poder atender às necessidades todo mesmo. Sim, Rosângela. Acho que essa é a principal mensagem. Sim, eu vou já fazer um convite para estarmos numa próxima, pensarmos numa possibilidade para o mês de junho, elaborando novas ferramentas aí, quem sabe, como já falei, YouTube ou Instagram, a gente pode estar vendo essa possibilidade, mas a gente pode tentar responder pelo menos uma pergunta para a gente encerrar com uma participação que é da Nájara Zimmermann. Narjara. Narjara, isso. É porque está na minha camisa aqui, eu não estou conseguindo pegar muito bem. Eu vou ler para você rapidinho. Como é possível, sem mediação, elaborar uma atividade para todos? Como seria ela? Poderia exemplificar? A gente tem a questão da leitura escrita. Não exploraremos isso? Como exploraremos isso em uma atividade para todos? E nem todos leem e escrevem? Acredito que alguns recursos podem ser para todos, mas eu vejo ainda um limite na elaboração das atividades remotas. Fala rapidamente, resumidamente, para a Jara ficar contente com a nossa resposta, com a sua resposta. Com certeza. Quando a gente estamos no presencial, nós já temos essa dificuldade de atingir um todos. E não vai ser numa aula ou numa abordagem que a gente vai atingir o todos, né? Eu penso sempre que na hora do planejamento, você tem que buscar, primeiro, quem são os teus estudantes? Você está planejando para quem? Essa é a primeira pergunta, para depois você eleger quais os meios que você vai desenvolver para atingir um objetivo de um conteúdo. Bom, eu estou pensando naquela turma. E naquela turma eu sei que existe crianças com dislexia, crianças que ainda não dominam o código da leitura e da escrita, crianças com deficiência intelectual, ou então cegos e surdos, enfim. Eu vou pensar primeiro quem é esse meu estudante, para então poder fazer um planejamento. A gente tem recursos podendo oferecer o texto escrito. Podemos fazer um vídeo explicando aquilo para aqueles estudantes que daí não têm a condição de ler e oferecer diferentes formas de registro. Esse registro pode ser
a partir de um desenho, pode ser a partir de um relato pelo WhatsApp, ele pode tirar uma foto, ele pode anexar isso no seu comentário, ele pode fazer um registro no caderno também com desenho, também com palavras. Então, a gente primeiro vai ter que saber quem é o estudante que a gente está para quem que a gente está planejando. E se hoje eu consigo oferecer uma atividade que contemple 30% daquela turma que eu planejei, porque eu elegi determinadas ferramentas, no outro dia eu elejo outras ferramentas que possam dar amplitude e eu atinjo mais 30 e mais 30. Eu acho que é uma falácia a gente pensar que numa educação remota a gente vai garantir o processo de ensino-aprendizagem. Não vai, não vai. Por isso que a gente fala de oferecer atividades complementares e a gente está falando de educação remota e não de ensino. Porque daí o ensino pressupõe aprendizagem. E nesse momento a gente tem uma dificuldade de mensurar o que significa essa aprendizagem. E aí volto de novo para a questão que eu já coloquei. A prioridade nesse momento é que possamos estabelecer essa aproximação com a comunidade escolar e manter esses vínculos com a cultura escolar, com os objetos da escola, né? Mas respondendo a pergunta da Narjara, eu diria isso, Narjara, a gente vai primeiro ter que pensar quem é esse estudante, planejar para ele, imaginar quais são as barreiras que possam impedir ou dificultar o acesso à informação e buscar transpor o máximo possível dessas barreiras. E eu não estou falando que essa atividade vai ser adaptada para uma categoria, porque o ensino não é categorial. O ensino ele precisa ser inclusivo, considerando a diversidade que existe numa sala de aula. E eu vou atingir hoje 30%, 40%, amanhã eu atinjo mais 30%, 40%. É nessa toada que eu acredito que a gente possa estar exercitando o desenho universal aplicado à aprendizagem e buscar uma rede que apoie a docência inclusiva. Essa não é uma tarefa que a gente tenha que dar conta sozinho, enquanto professor. Nós temos equipe pedagógica, nós temos colegas, a gente precisa buscar os apoios necessários para que a gente se fortaleça e possa criar essa rede de docência inclusiva. Muito bom, Rosângela. A gente vai deixar esse gostinho de querer mais, porque a gente não vai estender mesmo a live não vai ficar extensa. A gente começou realmente atrasado e a gente tem que nos trazer essa culpa para a gente, né, Rosângela? Que a gente está aí Sim. Aprendendo a dominar essa nova tecnologia, essas novas ferramentas. Agradecer quem está participando e finalizar agradecendo a Rosângela e dizer que a gente continua com esse papo, né? Convidar para quem já esteve por aqui continuar assistindo, porque toda terça-feira é dia de live compartilhar. Live.compartilhar. A ideia é essa, trocar experiência, né? Ouvir as vozes, porque a gente pensa assim, eu não estou na escola, então, como você falou, como é que eu vou conseguir criar rede de apoio? E é aí que está a grande jogada. Eu acho que a gente precisa recuperar isso o mais rápido possível. Se a escola não conseguiu construir isso enquanto estava todo mundo na escola, é hora de pensar formas de trazer o camarada para o teu lado. Professor, estou aqui. Colega, estou aqui. E ninguém vai carregar esse peso sozinho. Eu acho que quando a gente fortalece o outro, a gente sai fortalecido, Rosângela. Não tem como. Eu acho que o que é compartilhado é muito mais interessante. É igual uma receita, né? Se a receita é de sucesso, ela precisa ser conhecida por mais e mais pessoas. Porque não tem graça. Se ela é boa de verdade, ela só é boa de verdade quando ela faz sentido e sentidos e sentidos para mais pessoas. Então, assim, que possamos refletir o chão da escola, que possamos refletir a prática pedagógica, que possamos refletir que escola é essa que vai ser oferecida pós-pandemia, né? E não só para o aluno, não só para as famílias, mas o todo mesmo, como você bem disse, professor, aluno, pai de aluno, o entorno. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode pensar junto e tornar esse caminho muito mais leve. Agradeço a oportunidade, Carlos, e que possamos repetir aí. E mais uma vez agradeço às colegas, às amigas que se fizeram presentes para que a gente pudesse se encontrar virtualmente, por enquanto, né? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado você. Vamos ter um próximo, então? Posso confirmar por aqui que nós teremos um próximo?
Teremos um próximo. E... Começando na hora daí. Começando na hora e a gente já fazendo uns testes É, antes. Fica na paz, muito é. obrigado. Boa tarde para todos e até a próxima. Tchau, Obrigada, Rosângela. Um Carlos. Um forte grande abraço. abraço. Obrigado a Tchau, você. tchau.